Boa tarde a todos. Com a ausência da vereadora Vera e do vereador José João, encontra-se presente todos os vereadores. E o vereador Edinaldo. Com justificativa para os três que falaram comigo. José, justificar a ausência. Eu já justifiquei. Eu já falei. Coloco a ata em votação. Quem aprovar, fique sentado. Quem não aprovar, se levante. Foi aprovado. Tirei já. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do material do expediente. Joaquim Gomes, 17 de outubro de 2018. Ofício 09/2018. A Sua Excelência, o senhor Dionísio Bonifácio, presidente da Câmara Municipal de Joaquim Gomes, vem, através do presente, solicitar a Vossa Excelência que nos seja disponibilizado o espaço da Câmara Municipal de Vereadores, para que seja realizado o evento referente à campanha Outubro Rosa, que está marcada para o dia 19/10/2018, às 9 horas. O evento contará com palestra para a prevenção do câncer de colo de útero, mamografia, aferição de pressão arterial e glicemia. Atenciosamente, Estácio Chagas, secretário de Saúde. Após o material, a leitura do material do expediente, convido o senhor Djalma Lira, superintendente da Sergipe, para fazer uso da palavra. Pode ficar. Ou ali, ou aí. Qualquer canto aí, você é quem sabe. Tanto faz, tanto faz. Calculado que for. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Em nome do presidente, eu quero cumprimentar a todos os vereadores. Quero dizer que, para mim, é uma honra estar aqui pela primeira vez nesta cidade. Meu nome é Djalma, estou como superintendente ali do consórcio de iluminação pública Sergipe, desde o ano de 2013. O consórcio do Sergipe, nós temos 85 cidades no estado de Alagoas, que faz parte do consórcio. O consórcio, ele é uma autarquia dos municípios. É como o SAI que existe em algumas cidades, porque quando, em 2009, o consórcio foi criado, foi justamente com o objetivo de baratear para os municípios todo o suporte técnico necessário, a parte de engenharia elétrica, a parte de projetos elétricos e também na parte de auditoria das contas dos prédios públicos e também da iluminação pública. Então, quando o consórcio foi criado em 2009, foi com essa intenção. E, a partir daí, os municípios que tinham interesse foram encaminhando para as câmaras de vereadores o projeto de lei, as câmaras aprovando. A partir daí é que o município integra o consórcio. Como nós somos uma autarquia, nós somos também limitado no município. É claro que toda a responsabilidade é do gestor. O consórcio não gera nenhuma despesa sem ser autorizada pelo prefeito. Nós somos independentes somente na parte de auditoria. Quando a Eletrobras manda uma conta muito alta, lá nós fazemos a reclamação. Quando necessário, o nosso jurídico reclama até em esferas judiciais, quando a gente não resolve administrativamente junto à Eletrobras. Mas para compra de material, nós precisamos da autorização do gestor. Lá nós temos engenheiro eletricista à disposição, caminhões cesto aéreo, que são aqueles caminhões utilizados para reposição de lâmpadas desses postes mais altos. Nós temos gerador, nós temos
a parte de projetos, quantos o município precise. Reposição de lâmpada não, vendemos, no caso o consórcio, lá nós temos uma licitação e o município, quando quer, faz a adesão, compra pelo consórcio. O município ele não é obrigado a comprar pelo consórcio, ele pode comprar pela licitação do consórcio, como ele pode comprar pela licitação que o município mesmo vai fazer. Quem faz a reposição são os eletricistas do município. Nós damos apenas suporte técnico. Quando o município solicita, a gente faz alguns projetos elétricos de melhoria e fornece o material, mas quem executa é a equipe local dos municípios. Até porque o consórcio, nós não temos lá pessoa suficiente para atender essa demanda. E se fosse fazer isso, ficaria com certeza caro para o município. Então o município ele paga ao consórcio uma taxa, eu acredito que a taxa aqui de Joaquim Gomes, deixa eu só ver se a Flávia colocou aqui, mas a taxa que o município paga é em torno, geralmente, de R$3.000 e tem todo o suporte técnico e jurídico necessário. Tudo que for relacionado à parte elétrica é o consórcio, que dá toda a assessoria. E eu vim a esta casa aqui justamente trazer algumas informações. Chegou para a gente lá um ofício e também a informação de que algumas pessoas questionam o que era feito com a contribuição que vocês pagam, que é aquela contribuição que nós chamamos de CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Ela só pode ser utilizada para o custeio da iluminação pública. Ela não pode ser usada para pagamentos de conta de prédios públicos. Aí muitas vezes alguém paga, digamos que aqui, R$30 de contribuição. Aí ele faz uma conta, ele multiplica 30 vezes, em média, 7.000 residências que tenha aqui em Joaquim Gomes, aí ele vai chegar a um montante bem alto, mas a realidade é outra, né? Porque aqui em Joaquim Gomes, nós temos pessoas que pagam a taxas pequenas e aqueles que mais consomem pagam a taxa maior. Mas quando você vai para um número de quem mais consome, eu trouxe essas informações hoje aqui para esclarecimento dos senhores vereadores e da população que aqui também se encontra, porque às vezes as pessoas dizem, Joaquim Gomes deve arrecadar mais de R$100.000. Eu trouxe a informação aqui, vou passar para o presidente, e eu trouxe a informação de um ano, a prestação de conta de dezembro de 2017 até setembro de 2018. Durante todo esse período, para vocês terem uma ideia, o município arrecadou R$292.304. Nessa parte aqui de 10 meses, referente a 10 meses. E aí o município pagou a Eletrobras R$251.654. Tem mês que o dinheiro é suficiente para pagar a conta de iluminação pública. Porque só para lembrar, a conta de iluminação pública é uma e a conta de prédios públicos é outra. Prédios públicos paga-se com recurso do município. ICMS, FPM, paga pela educação, paga pela saúde, mas essa conta aqui, ela refere-se a cada lâmpada instalada na zona urbana e zona rural do município de Joaquim Gomes. Esse mês, para os senhores terem uma ideia, a conta que vai vencer dia 28/10/2018, ela é de R$25.730. Esse é o valor da conta de iluminação pública por todas as lâmpadas instaladas. A Eletrobras sabe quantas lâmpadas tem instalada no município, mesmo aquelas que estão apagadas, a Eletrobras também cobra, porque ela entende que em algum momento o município vai fazer a reposição, e o valor da arrecadação para pagamento dessa fatura, para os senhores terem uma ideia, foi de R$26.705. Então ela arrecadou 26.705 e vai pagar uma conta de 25.730. Esse pagamento é referente a todas as lâmpadas instaladas na iluminação pública do município.
Nesse caso aqui, vereador, quem paga essa conta é a população, vocês. Paga a contribuição. Referente ao consumo das lâmpadas. Não a reposição de lâmpada. A compra de material, quando o município, digamos que o município de vocês aqui sobrasse 10, 15 mil reais por mês, a prefeitura compraria essa sobra de R$1.000 para manutenção, que não é suficiente. Um município como esse aqui, no porto de vocês, precisaria ter uma sobra aí de pelo menos R$15 mil mês para poder conseguir dar manutenção. Mas a minha pergunta é a seguinte: você mostrou duas faturas aí. Uma é a fatura de iluminação Pública, isso. Essa foi 25, R$ 730,07. Foi pago a Eletrobras. Vai ser paga dia 28. E a outra fatura? Aí, nessa mesma fatura, a Eletrobras manda quanto ela arrecadou. É a prestação de conta que ela manda. Isso, pelo usuário. Isso, pelos consumidores. Aí aqui vem a informação, R$ 26.705,65. Eu trouxe aqui também algumas informações relacionadas ao parque de iluminação pública de vocês. No total, aqui no município de Joaquim Gomes, entre zona urbana e zona rural, tem 1.146 lâmpadas instaladas. Aí tem de várias potências, de 400, de 250, lâmpada eletrônica, lâmpada incandescente, em algumas situações que são aqueles moradores que às vezes coloca no poste da Eletrobras, mas quando a Eletrobras passa, ela cobra do município, que é a conta que na realidade esse custo aqui quem paga são os consumidores. Então o município de Joaquim Gomes, o que ele arrecada não sobra para fazer investimentos. No ano de 2017, a Eletrobras esteve aqui, fez um levantamento em todas as lâmpadas instaladas na zona urbana e zona rural do município. Ela detectou que a conta aumentou, estava maior do que o que ela fez em 2013. É claro que todo ano, geralmente alguém coloca, a prefeitura coloca, às vezes os próprios vereadores compram ali um braço, ou 2, ou 3, ou 10, e aí manda instalar para atender alguns pedidos. Às vezes o próprio morador, ele vai no comércio, compra uma luminária e ele manda instalar. A partir do momento que instalou na rede da Eletrobras, a Eletrobras passa a cobrar essa conta junto aqui do município. Então, no ano de 2013, a Eletrobras esteve aqui e fez uma contagem, quantas lâmpadas tinha. E no ano de 2017, ela voltou novamente. E a lei que trata sobre a iluminação pública do município, ela é de 2009. Então, em 2009, quando a lei foi aprovada por esta casa, era suficiente para pagar a despesa da iluminação pública e sobrar dinheiro para manutenção, em 2009. Mas em 2013, quando a Eletrobras fez a contagem novamente das lâmpadas, o município já ficou meio que, quase que empatado. É o que continua acontecendo até hoje, então não sobra. Então, para compra de material, aí a prefeitura tem que disponibilizar outro recurso, que seria do FPM ou do ICMS. O grande problema, Vereador. existe uma reclamação muito grande pela falta de iluminação, principalmente na zona rural. Se você for, por exemplo, eu moro na zona rural, moro ali no Pedromento. Quando você adentra lá, você encontra uma lâmpada só. E está uma reclamação muito grande. Aqui nas casas novas, por exemplo, onde foi regularizada já, 80 casas foram regularizadas, já estão pagando a iluminação. A contribuição. Diária. E, por consequência, estão pagando também a contribuição de iluminação pública. E não existe lâmpada nesses locais. Estão todos às escuras. E está tendo uma reclamação muito grande por conta disso. Entendi. Nesse caso aí, vereador, que o senhor citou aqui dessas casas novas, a partir do momento em que você ligou a sua energia junto à Eletrobras, a Eletrobras passa a cobrar, passa a cobrar. A parte de fazer o investimento, aí seria por parte já do município. Para fazer o investimento para colocar as lâmpadas, tanto nesse povoado que o senhor citou, como nessas casas novas aí o município, eu acredito que Joaquim Gomes não é diferente das demais. Ela depende exclusivamente dos repasses do governo federal,
a parte de ICMS, a parte de FPM e a parte de ICMS, que é o governo do estado que repassa. E agora, nesses últimos meses, tem caído bastante esse repasse. Eu não sei como anda a conta dos municípios aqui, mas como nós damos assistência a outros municípios, nós temos municípios aí que não estão conseguindo honrar nem a folha de pagamento. E por conta disso, não está sobrando dinheiro para fazer os investimentos. Porque nesse caso dessas casas novas aí, o município é que tem que disponibilizar de recursos, aí o gestor que tem que ver de onde ele vai sacrificar para poder comprar as lâmpadas para fazer a instalação. Aí às vezes o consumidor diz, mas eu não poderia estar pagando porque na frente da minha casa não tem a lâmpada. Mas a iluminação pública, ela não é necessariamente obrigado a ter uma lâmpada na frente das nossas residências. Porque quando eu saio, mesmo sendo lá do sítio, e eu venho à cidade, eu utilizo a iluminação pública da cidade. Entendeu? Então não é obrigado, porque eu pago, tem que ter uma lâmpada na minha porta. Às vezes não tem, mas ele também se enquadra. Aí nesses casos já houve alguns embates junto com o Ministério Público. O Ministério Público queria que só pagasse quem... A Eletrobras disse que não tinha condições de detectar realmente onde é que tinha. Para isso, algumas câmaras de vereadores aprovou as adequações das novas alíquotas, aumentando. Só que a gente sabe que é um assunto que, se essa casa for colocar em pauta, a gente sabe que o espaço aqui vai ficar pequeno. Se disser, olha, a Câmara vai aprovar uma lei aumentando, aí essa casa aqui vai ficar pequena, porque a própria população ela não quer. Não é? Essa dúvida também, de quem seria a responsabilidade de repor as lâmpadas queimadas? Se seria da empresa Sergipe ou se seria do município? Então tinha essa dúvida aí, porque muitas vezes a gente queria cobrar, como eu mesmo cobrei, alguém cobrou, o tal cobrou, a gente não sabia nem a quem cobrar. A partir de agora, esse pressionamento que o senhor está nos prestando, não. A gente sabe que a responsabilidade é do município. Para a manutenção do município, isso. Isso. Sim, sim, vereador, à vontade. Boa tarde a todos. Djalma, a satisfação é imensa receber os representantes do consórcio, porque vivemos aqui uma incógnita desde o ano passado, de cobrar por várias e várias vezes nessa tribuna a questão da iluminação pública. Questão essa que foi assunto debatido durante várias e várias sessões durante o ano passado inteiro e esse ano. Tendo como exemplo o posto Santa Cecília, que é uma localidade aqui perto, na BR-101, que foi cobrado lá por 1 ano e 3 meses, a iluminação de lá de alguns refletores, eu acho que não chegou a 10. E o prefeito botando a culpa no consórcio, dizendo que era de responsabilidade, o prefeito não, o secretário, que era sobrinho dele, o senhor William, dizendo que era de responsabilidade do consórcio que fizesse essas reposições. E por várias e várias vezes vocês foram taxados aqui de irresponsável, de incompetente, ninguém sabia como, de fato, essa situação ocorria. Ninguém sabe a condição real pelo qual esse contrato foi assinado. Uma das coisas que eu pedi foi uma cópia do contrato, porque são os fiscalizadores e estão aqui não só eu, como os demais colegas, para fiscalizar. Uma das perguntas que eu queria lhe fazer aqui é o seguinte: nós temos em Joaquim Gomes uma zona rural muito grande, e tem um levantamento do próprio INCRA que Joaquim Gomes tem mais de 2.500 assentados. São inúmeros assentamentos, sem contar os índios e as demais localidades da cidade. E tudo isso que foi cobrado, eu tenho aqui alguns exemplos que eu citei na semana passada. A usina ficou mais de 1 ano, a antiga usina Grisa. O Cocal tem N ruas e localidades, porque o Cocal, a extensão é muito grande. Santa Rita, Formosa, Prato Feito e vários outros assentamentos, Camaçari e demais. A vigência total desse contrato, ela é de quanto tempo? Da prefeitura com o consórcio? Anual. Anual? Ele foi renovado. A lei que foi aprovada, a lei que aprovou o município fazendo parte do consórcio, ela permanece, mas anualmente o município, o gestor, ele assina um contrato junto com o consórcio. Nesse contrato, é o contrato que a gente chama de programa e rateio, lá vem o que é de responsabilidade do consórcio. São anual.
Certo. validade A responsabilidade do consórcio para com Joaquim Gomes. Toda a parte de auditoria nas contas, na iluminação pública, a verificação se o trabalho que a Eletrobras levantou aqui em 2017 estava correta, responsabilidade é nossa. Elaboração de projetos elétricos, aí basta tão somente o gestor solicita, a gente encaminha o engenheiro até o município para fazer quantos projetos necessário for. A parte jurídica também do consórcio, nós entramos agora com a ação, também Joaquim Gomes está no meio dessa ação, e é a nossa parte jurídica que faz essa parte. Quando precisa ir até Brasília, precisa ir até a ASAL, aqui em Maceió, lá em Maceió, porque a ASAL ela é a agência reguladora, não é só de transporte, né, também da parte elétrica. E uma das reclamações muito aqui de Joaquim Gomes é o nível de tensão. Com isso, a Eletrobras ela não entrega o 220 que ela nos vende. Ela vende 220, mas quando você mede, geralmente é 180, 170, 160, em algumas situações até 150. Aí não tem lâmpada que suporte. Às vezes o município faz a reposição e ela queima com facilidade. Então toda essa parte de fiscalização, de acompanhar, é parte do consórcio. Ficando o consórcio isento de fazer reposição de lâmpadas ou qualquer coisa no tipo de iluminação, só no acompanhamento, na questão jurídica e técnica, né? Isso, o município fez algumas compras lá junto ao consórcio, eu trouxe inclusive aqui os números das notas fiscais, a data que o município fez a compra. O município comprou ao consórcio de maio até o mês de setembro, R$34 mil de material elétrico. E essa compra, esse total que o município comprou, infelizmente não é suficiente. Porque para dar manutenção no parque de iluminação aqui de Joaquim Gomes, o município precisaria comprar aí em torno de R$15 mil mês para poder lá dar manutenção e fazer investimentos, colocar as lâmpadas aonde não tem. Por falta de recurso, o município não está fazendo esse investimento. Então me atenho a essas perguntas e quero agradecer a presença do consórcio aqui, representado por você, e quero dizer ao cidadão Joaquim Gomes que durante 2 anos o povo de Joaquim Gomes levou uma tapa na cara, porque toda a culpa foi botada no consórcio na questão de iluminação pública. Por várias e várias vezes, inclusive o próprio sobrinho do prefeito foi ao site JG Notícias e disse que todo o repasse era retido pela Eletrobras, mas ele nunca disse também que a responsabilidade da questão de iluminação pública era do município. Toda a questão de iluminação pública que foi cobrado aqui, a culpa só era jogada em vocês. Eu agradeço pelos esclarecimentos e que o cidadão Joaquim Gomes fique atento a quem de fato deve ser cobrado nessa situação. Meu muito obrigado. E uma das coisas que eu queria era que, se o consórcio pudesse, enviasse para o procurador dessa casa uma cópia do contrato. Sim. Eu lhe agradeço muito e muito obrigado a todos vocês que aqui compareceram. Passo a palavra ao vereador José Valdo. Não, mas você não vai responder não? Perguntar alguma coisa, ele já pode. Não? Aí, então você... Bom, Djalma, meu nome é vereador Amilson. Fico satisfeito pelas suas respostas. Afinal de contas, o que você passou é que o município arrecada 26 e paga 25 e tem R$1.000 de crédito mensal, no caso de um ano, R$12 mil para que seria, de hipótese, a reposição dessas lâmpadas. No caso, como você bem enfatizou, o município vai ter que sacrificar algum recurso do governo federal, que no caso é o ICM ou o FPM, que vem, como você bem explicou, acho que você convive com 85 municípios, sabe da realidade de cada município. Essa indagação que os vereadores fazem, claro que é de
competência nossa e do morador de Joaquim Gomes. Eu me sinto satisfeito, eu acho que também fui um dos, no começo cobrei sobre o consórcio Sergipe. Mas, de fato, uma auditoria como essa prestada pelo consórcio, ela é de grande valor, pois eu tinha uma dúvida, o como seria que mediria o consumo de iluminação pública de um município. Isso, claro, com engenheiros técnicos, como você bem explicou, com lâmpadas de 400 e 200, isso vai ter uma média, e isso deixa em espaço aberto, presidente, o quanto é difícil fazer iluminação pública nos municípios de Alagoas. Por quê? Como você bem disse, salvo me engano, Delmiro Gouveia tentou fazer esse aumento de iluminação pública que você bem falou aí. Sabemos que nós não temos interesse nenhum, que fique bem claro isso. Eu acho que vai ter que sacrificar, quem vai ter que sacrificar é o município, até porque nós vivemos numa área extremamente sem trabalho, sem emprego, nós sobrevivemos especificamente da prefeitura e da agricultura. Nossa agricultura hoje vem cambaleando, como diz a história. Nós tínhamos 3 usinas, que assim residia no nosso município, hoje nós não temos nenhuma. E isso prejudica o cidadão. Eu só queria ter uma pergunta direta a você, Djalma, no intuito de que a zona rural, por exemplo, como o vereador Paulinho disse, o Cocal e a Grisa, esse déficit também que existe nessas duas comunidades, por falta de pagamento, ela inclui nesse pagamento da medição? Eu estou falando dos inadimplentes. Certo. Para você ter uma ideia, vereador, eu trouxe aqui a quantidade de residências que tem em Joaquim Gomes, vou deixar isso aqui com o presidente, é uma informação dada pela Eletrobras, a quantidade de residência, a quantidade de comércio, a quantidade de ligações rurais, que são aquela ligação que tem o transformador exclusivo para a propriedade dele, enquadra-se como ligação rural. Ah, mas eu moro no sítio e eu uso um transformador da Eletrobras, então você está como residência normal. A Eletrobras ela não separa zona urbana da zona rural. Uma vez que alguém usa o transformador compartilhado da Eletrobras, ele enquadra-se como residencial. Tem a quantidade aqui, eu trouxe essa informação para esta casa, e como vocês bem relataram, eu não conheço a realidade de Joaquim Gomes, né, vocês conhecem bem, existem muitos assentamentos, existe muita parte indígena, né, ali no Cocal, e às vezes essas pessoas elas já têm um incentivo do governo federal, que não são isso, que não são contribuintes, não contribui. E muitos que usam de gambiarras que também não contribuem. Às vezes um assentamento, ainda a Eletrobras não fez lá a instalação, e por conta disso, falta justamente a arrecadação, entendeu? Mas ele entra nesse consumo. Entra no consumo, isso. Ele entra no consumo. E quando eu falei aqui para os senhores que o município ele vai ter que sacrificar, não é fácil ser gestor, assim como não é fácil ser vereador, porque eu estava agora há pouco citei o exemplo que o vereador ele é comparado lá no nosso sertão, que eu sou do sertão, como mourão de cancela. Alguém abre a cancela e solta, a cancela vem, bate no vereador, bate no mourão, que é justamente vocês. Mas quando a gente vai para a realidade, nós temos algumas cidades menor do que Joaquim Gomes que arrecada em torno de R$40 mil mês, paga 25, sobra R$15 mil para manutenção, que não é o caso de vocês. Então, eu acredito que não é fácil para o gestor do município, quando ele chega no final, nas parcelas dia 10, dia 20 e dia 30, que o município recebe, a quantidade de compromissos que o gestor tem para pagar. E para ele comprar 20 ou 30 mil de lâmpadas e de luminária, ele vai ter que deixar, às vezes, até de fazer algo voltado para a saúde ou voltado para a agricultura, porque não tem jeito, o recurso é um só.
E essa despesa, ela é dos consumidores. Para os senhores terem uma ideia, o município de Maceió, ele arrecada 7 milhões de reais por mês com a contribuição. Paga 2 milhões das lâmpadas instaladas. Sobra 5 para investimento. É por isso que quando a gente vai lá em Maceió, vê aquela orla toda bonita, a iluminação perfeita. Mas Maceió tem 5 milhões para fazer isso, por mês. Que infelizmente a realidade de vocês aqui é outra. Nós temos cidade no sertão que arrecada mais do que o que paga. Aí o gestor consegue fazer o investimento. Sim? No caso aqui, vereador, boa parte, né, dos consumidores aqui estão em assentamentos, na situação do Cocal ali, que é indígena, como eles têm já por direito do governo federal, porque o governo federal, eles vão lá e fazem as isenções, mas quem sofre com isso? O gestor local. E o governo federal, ele vai compensar? Não compensa. Ou seja, ele isenta às vezes os indígenas, os quilombolas, os assentamentos que consomem até 30 kW, até 50 kW. Agora mesmo foi aprovado para isentar até 70 kW. E quem vai sofrer com isso? Os municípios. Aí nós que consumimos mais do que 70 kW é quem vamos pagar a conta. Não é porque é bom você dar o que não é seu. O governo federal vai lá e diz, não, vamos isentar até 70 kW, todo mundo. Tá certo, nós entendemos que a classe pobre, ela tem que ser beneficiada, mas o governo federal deveria compensar os municípios, mas ele não faz. Isso. Que é muito bom fazer festa com o bolo dos outros, né? Que aí você cria uma situação dessa, por exemplo, o Cocal aqui e alguns assentamentos, aí você sacrifica o município não tem condição de estar dando essa manutenção, de estar comprando esse material, e a população, por sua vez, que paga, está sendo penalizada. Verdade. E nesse caso aqui, era justamente o essencial aqui seria, né, mas aí o vereador já lembrou muito bem, é claro que é um assunto polêmico quando você vem a esta casa discutir um aumento, porque se você for aumentar, você já vai cobrar mais de quem jamais paga. Já vai penalizar quem está pagando. Justamente. Então, por conta disso, né, nós esperamos que a partir do ano que vem, haja uma melhoria para os municípios. Porque esse ano, o gestor que conseguir, presidente, fechar as contas no final do mês, ele vai ser um herói. No final do ano, ele vai ser um herói. Porque com essa guerra, essa greve que aconteceu dos caminhoneiros, e o nosso país ele está mergulhado em crise. E quando ele menos arrecada, menor é o repasse. Eu tenho um sobrinho meu que é prefeito na cidade lá do interior, e às vezes o FPM dia 10 chega zerado. E como vai pagar as contas? Posto de gasolina, que é um câncer, o combustível caro. Senhor? Não, mas então, mas aí ele tem que sacrificar alguém. Ele tem que sacrificar. Entendeu? O município de vocês aqui não tem royalties. Não tem. Só uma pergunta, Djalma. São contra a residência aqui em Joaquim Gomes? São muitas. Em Joaquim Gomes, vereador, da classe que consome Joaquim Gomes residencial, ele tem 1.500 residências que o consumo, desculpa, só ratificando aqui, de 0 a 30, que é aquele pessoal considerado na linha da pobreza. Porque 30 kW... Que estão isentos, né? Isso, 30 kW em casa, você não deve ter nenhuma geladeira, porque a geladeira, por mais moderna que ela seja, ela consome 50 kW. Aí, às vezes, aqui nós temos alguém que tem gato nas residências, que infelizmente é uma realidade em Alagoas e no Brasil. Alguém que tem gato, alguém que tem um imóvel lá fechado, o medidor também pode estar com problema, ou realmente é alguém na linha pobre mesmo. De 0 a 30 kW, aqui no município tem 2.495 residências. Esses são isentos.
São 2.495 residências. E aí, quando você vai já para outra faixa, que é o de 31 a 50 kW, tem 631. Quando você vai dos 50 a 100 kW, que aí já é alguém que tem lá em casa uma televisãozinha, de 150 a 200 kW tem 165 residências, aqui tem a informação, de 100 a 150 são 28. Quando você vai para os consumidores acima de 100 kW, é pouca. O grosso aqui, a maior quantidade, está justamente das 2.495 famílias. Que não pagam e que os outros consumidores estão pagando por eles. Justamente, é por isso Paga que... iluminação pública. A contribuição de iluminação pública, né? São isentos. São isentos. Djalma, é o seguinte, a gente tem, além do problema da iluminação, um problema que se arrasta aqui é antigo, é a questão da falta de água. A falta de água aqui no município vem acarretando por vários e vários anos. Não foi essa gestão que herdou a questão de falta de água, é a questão da Casal. E em uma situação em particular, o pessoal da Casal teve aqui e disse que o problema da captação de água de Joaquim Gomes era o problema, não a falta de água, que Joaquim Gomes, mesmo no verão, a vazão de água era considerável para o abastecimento do município. O vereador Nilson tomou a iniciativa de procurar o superintendente da Casal e o problema estava no registro. E o município aqui ficou desabastecido por vários dias. A questão que se está se discutindo aqui é o seguinte: o vereador Hamilton salientou que o município arrecada uma quantidade e paga outra, sobrando apenas R$1.000. Podendo, a única maneira de resolver isso seria a questão do aumento, se viesse a acontecer, da taxa de iluminação pública. Joaquim Gomes, além de ser um município pobre, onde um levantamento do próprio censo diz que mais de 70% da população desta cidade vive com menos de meio salário mínimo, e o prefeito aqui criou um novo código tributário, deixando inclusive áreas carentes do município, feito Cacimba e outras localidades, com que o pessoal pague, porque Cacimba é uma região extremamente pobre, onde o pessoal vive lá numa condição de saúde complicadíssima, porque tem um esgoto que era um brejo a céu aberto. Vamos dizer que o município, mesmo ele não tem dinheiro para atender a demanda da questão da iluminação pública, o que se está discutindo aqui é o seguinte: é de quem é a competência para fazer a iluminação, onde esse consórcio ele foi culpado por praticamente 2 anos, e a única culpa é do gestor público, porque vocês estão sendo culpados de uma coisa onde vocês não deviam. Essa situação aqui era para ter acontecido muito antes. Quem sabe a situação de Joaquim Gomes estaria salientada há mais tempo. Meu muito obrigado, essas são minhas palavras. Só mais uma coisa. Boa tarde. Você, no início de suas palavras, falou que a empresa dispõe de caminhão içador, geradores. Se porventura o município precisasse desse serviço, do caminhão ou do gerador, enfim, como seria feita? O gerador, vereador, ele vem no dia da emancipação política do município, digamos que a cidade vai fazer festa, ela solicita, a gente disponibiliza o gerador e o município só entra com o diesel e a alimentação do operador que vem. A questão do caminhão também. Se o gestor comprar lâmpadas e solicita do consórcio o caminhão cesto aéreo para fazer a manutenção, para dar o suporte, porque quem faz a manutenção é o eletricista local, o município também só vai disponibilizar o combustível do caminhão e a despesa e a alimentação do operador. O caminhão desse custa em média R$ 850 a R$1.000, de R$ 800 a R$1.000 a diária, mês. Mas se o município precisar passar uma semana, ele passa uma semana no município sem problema. E já está incluso dentro do contrato aí da taxa que o município paga ao consórcio, que não chega a R$3.000 mês. Aí de repente você vai dizer, mas Djalma, então não é viável. Mas nós temos um município que paga a taxa bem maior. Né? Nós temos um município que paga, então um compensa o outro. Por isso a ideia de ser criado o consórcio para baratear para o município. Né? E todo esse suporte nós temos
mas o caminhão pouco vem aqui em Joaquim Gomes justamente pela falta. Eu acredito que mesmo com tanta dificuldade, o gestor, de maio para cá, ele ainda comprou 35 mil reais de material elétrico. É claro que não é suficiente para dar manutenção. Aí essa parte, com a palavra o gestor, porque aí eu foge da minha responsabilidade. Eu estou aqui justamente para prestar conta do que vocês, contribuintes, pagam a Eletrobras, o que a Eletrobras faz, e se sobrasse, com certeza o município estaria comprando inúmeras lâmpadas aí todos os meses. Djalma. Eu gostaria só de saber se você poderia deixar as documentações todinha aqui na casa. Sim. Pode. Informação pública aqui pertence a vocês. Pronto. E sempre que houver a dúvida, vereador, sempre que houver a necessidade, o nosso escritório fica ali quase frente ao VEAL, a associação lá dos senhores, no Maceió Work Center, na sala 01. Lá tem o nome Sigipe, lá nós prestamos esclarecimento tanto à população, às vezes algumas pessoas vão lá querer saber algumas informações, pessoal de imprensa, e lá nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, e é um dever nosso ser transparente com as informações. Mas eu vou deixar aqui com o presidente essas informações, e se porventura a questão do contrato que você pediu, né, eu vou encaminhar, vou pegar o e-mail de vocês e encaminho para vocês sem problema o contrato, e a questão da lei, na época o município fazendo parte do consórcio também, a gente encaminha para vocês, o que precisar nós estamos lá à disposição. Tranquilo. Viu? Djalma, eu gostaria de encerrar minha participação, primeiro lhe parabenizando pelo esclarecimento que você prestou aqui nessa casa, já que pairava algumas dúvidas, e a única maneira que nós tínhamos de realmente dissipar essas dúvidas era com a participação da empresa, e você fez para mim, na minha ótica, de forma brilhante, deu esclarecimento. Eu estou satisfeitíssimo, até porque agora a gente sabe aonde nós vamos cobrar e de quem nós vamos cobrar, de quanto se arrecada e quanto se paga, coisa que nós não tínhamos, e por isso muitas vezes nós tivemos que usar a tribuna para reclamar, até para criticar a gestão pública, até uma certa parte por falta de conhecimento e esclarecimento. Mas foi muito boa a sua participação. Eu, como vereador desta casa, quero te agradecer e te parabenizar. Da minha parte, eu estou muito satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário for. Dá um montante ano de 180 mil reais. E você disse que sobra R$1.000, que dá um montante ano de 12 mil reais. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Joaquim Gomes precisa saber isso, os vereadores precisam. Na saúde, por exemplo, a saúde, a gente vive, termina ano, entra ano, numa esperança, e você, além de dar esclarecimento, você dá ainda esperança de para o ano melhorar, que eu não acredito. Só se o Bolsonaro ganhar e melhorar essa situação. Aí, agora riu, o companheiro ali riu. Mas é verdade, a esperança da gente, em primeiro lugar, é Deus. Jesus, que eu quero pedir até desculpa a ele, porque todas as sessões eu falo em primeiro lugar o nome de Jesus. Eu quero, mesmo atrasado, dizer, eu quero agradecer a Deus por tudo. E quero dizer, depois de Jesus, a esperança é Bolsonaro. Você disse aí, existe uma frase muito importante que diz assim, Djalma, eu vou dizer para você não esquecer. A tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Então, o que eu vejo nessa frase? Que enquanto existe vida, existe esperança. Então a gente vive mergulhado numa crise em Joaquim Gomes. A saúde aí, o dinheiro que vem não dá para nada. O prefeito preconiza, se preconiza 15%, ele bota até 30% do RPM na saúde. Agora a situação da iluminação pública, vereador Amigos, que para mim foi uma surpresa. R$1.000 para uma população como Joaquim Gomes, que sobra por mês para a iluminação, é uma insignificância.
É uma besteira, vereador Paulinho. Então, como o Djalma falou, que é 15 mil reais que tem que sobrar R$1.000 é praticamente nada. Então, quero parabenizar você pelos esclarecimentos, estou muito satisfeito. Muito obrigado. Vereador, eu que agradeço, e dentro do que o senhor falou aí, para os senhores terem uma ideia, e às vezes a falta de conhecimento da população, vereadores, provoca justamente isso, né? Um choque, cobra de vocês. Mas para vocês terem uma ideia, quando o governo federal criou o PSF, 50% da despesa de um PSF era do governo federal, 30% era do governo do estado e apenas 20% era do município. Eu falo isso porque eu tenho família, o meu sobrinho é prefeito na cidade do interior. E hoje inverteu a ordem. O governo federal manda 20, o do estado manda 20 e 60 sobrou para o município. Quando foi criado, não é, a maior fatia era do governo federal. Mas, infelizmente, o governo federal que aí está há alguns anos, a sistemática dele de trabalhar foi prejudicial aos municípios. E quando eles fazem as isenções lá em cima, é muito bom o deputado federal ir lá e aprovar a isenção de quem consome até 70 kW. Mas quem vai arcar com isso? Não é? Então, o município de Joaquim Gomes, a partir do momento, só são isentos aqui de 0 a 30. Quando isentar até 70 kW, vocês vão ficar deficitários. Ou seja, a conta é 25, vocês vão arrecadar 20, vão arrecadar 19. Entendeu a dificuldade? Então, a maneira do governo federal trabalhar, ele em nenhum momento se preocupa com os municípios. E aí nós vemos isso, eu sei que não é fácil. Não é fácil para o gestor, hoje, precisar tirar do investimento da saúde ou da educação para poder colocar iluminação. Mas também a iluminação é essencial, né? Faz parte da segurança, é indispensável que o município mantenha as lâmpadas da cidade acesas. Eu quero agradecer a todos os senhores e dizer que o número do meu telefone ficou ali com o presidente, mas eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Se quiser ligar, pode ligar. Já estou com dúvida nisso aqui, eu quero saber isso, não precisa nem ir a Maceió, é só dar uma ligada que eu estou à disposição. Djalma, eu queria agradecer demais a sua presença, seus esclarecimentos, e o que mais me surpreendeu foi esse valor que você disse do consórcio, que eu pensaria que poderia ser mais, mas quero agradecer, que jamais eu ia achar que um consórcio, uma empresa, só ia ganhar um valor desse, mas você que está dizendo, tenho certeza que é, então me surpreendeu, porque eu pensei que deveria ser um valor mais alto. Muito obrigado, e qualquer coisa aqui está à sua disposição, pode ter certeza disso. Obrigado, presidente. E eu quero agradecer, eu também tenho o hábito, vereador, de agradecer a Deus por tudo, e é justamente porque Deus permitiu de nessa tarde eu estar aqui conhecendo a todos os senhores, e se precisar de alguma coisa ali em Maceió, a sede do consórcio, ela pertence aos municípios, lá nós temos sala de reunião, se os senhores estiverem em Maceió e precisar utilizar o espaço que tem lá no consórcio, é só dar uma ligadinha para mim e falar, Djalma, vai ter uma reunião aí, os vereadores vão precisar, lá nós teremos o maior prazer em receber os senhores lá, porque a sede do consórcio, ela pertence aos municípios consorciados. E qualquer informação que a Câmara solicite, presidente, estamos lá à disposição. Obrigado, Deus abençoe a todos.
Passo a palavra ao vereador José Valdo. Boa tarde a todos que estão presentes na casa, aos nobres vereadores, à mesa diretora. Tá. E ao senhor presidente. Eu queria iniciar hoje as minhas palavras. Como nós somos vereadores, temos que respeitar as Constituições de 1988 e no seu artigo 37, que diz: a investidura é o cargo e o emprego público depende de aprovações previa em concurso público de prova ou de provas e título de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Aí eu chego numa parte que está aqui: respeitar a lei orgânica do município, onde reza o seu artigo 55, que diz: o ingresso na carreira de procurador municipal faz-se mediante o concurso público de prova e título observada na nomeações ao ordem de classificação. Como nós hoje já foi anunciado o concurso público que vai ter aqui em Joaquim Gomes, no nosso município, eu gostaria também que fosse registrado também nesse concurso a vaga também de procurador, para que o procurador ele também pudesse concorrer também uma vaga, não só hoje o que nós temos na casa, como outros que tiveram vontade de concorrer. Então é por isso que eu peço que reze também essa vaga no concurso público, a vaga de procurador. Porque eu acredito que se o procurador ele for um concursado, ele não vai dever a cabeça ao prefeito para defender o prefeito. Ele vai trabalhar pelo povo e pela população. Porque quando ele é nomeado pelo prefeito, ele se vai mais ausentar-se ao lado do prefeito, em defender mais a parte do prefeito. Então por isso que eu pego e peço a cada um que está aqui, é lei, artigo 55. Então, eu peço que quando for haver esse concurso público, esteja também essa vaga lá. Zé Cícero, eu queria que constasse em ata, certo? Como a gente cobrou tanto dessa empresa Sergipe, hoje a gente estamos de parabéns por ela vir, da explicação dela, bonitas explicações que ela apresentou ali. Eu acredito que foi a real verdade a que ele apresentou. Pelo menos ali, ele em tribuna não teve o que se omir a tentar mentir. A gente conheceu nas palavras dele. E eu acredito que cada um que estava aqui nessa casa, todos nós fiquemos satisfeitos pela resposta que ele deu ali, a verdade. Então, seu Nino, desculpa, presidente, eu gostaria que na quarta-feira o senhor também convocasse o secretário de administração para que se apresentasse nessa casa, porque é mais uma pauta de novo que nós vamos cobrar aqui de novo, mais uma, tá entendendo? Pelo menos outra vez, vou ter que cobrar aqui de novo, nessa tribuna de novo, porque o que eu já fui cobrado, eu não sei mais nem o que é que eu posso fazer. Porque o que eu já fui cobrado e o que eu já cobrei nessa casa, e até hoje os secretários não fizeram nada. Porque as estradas lá, do bairro dos terrenos do Antônio Celestino Lins, daqui a pouco os matos estão tomando conta de todas as estradas. E mais uma vez fui cobrado de novo essa semana, e não só foi por um morador. São muitos moradores que pedem
para que a patroa, o secretário, envie essa patroa lá para o terreno, que faça as estradas, abra as estradas, porque as estradas dos terrenos estão tudo acabadas. Então, presidente, eu gostaria que na próxima semana o senhor convidasse o secretário de administração, que é o de agricultura, a gente já falamos tanto, já cobramos tanto, né? Mas finalmente ninguém sabe quem é nessa pasta aí que trabalha. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor, na quarta-feira, convidasse ao secretário de administração. E muito obrigado a todos. O vereador Paulinho. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a todos nessa reunião, na pessoa do vereador Zé João, que está passando por um problema de saúde, mas que Deus o abençoe pela pessoa, pelo que ele é e pelo que ele representa, tanto como parlamentar, quanto como pessoa. Eu quero dizer a vocês que a realidade dos fatos, ela está exposta diante do que o superintendente do Sergipe veio aqui. Realidade essa que foi cobrado durante praticamente 2 anos e foi botado a culpa no consórcio da falta de iluminação pública. A falta de dinheiro ou de recurso para que venha fazer iluminação pública nesse município não é a justificativa para estar botando a culpa nos outros, não. Porque ninguém sobre degrau algum da vida culpando ninguém, e sim tendo ações referentes à situação. Se tivesse sido exposto aqui que o que sobrava para o município era R$1.000, eu acho que outras medidas teriam sido tomadas, e não está culpando o consórcio. Em entrevista ao site JG Notícia, o ex-secretário de administração, William Barros, dizendo que a culpa era do consórcio e isentando completamente a administração pública dos seus deveres. Eu quero dizer a todos que os problemas que estão sendo solucionados nesse município, esta casa vem se empenhando de um modo ímpar. Situação essa que ninguém aqui está cruzando os braços, como a iniciativa do vereador Nilson, que eu nem mesmo acreditei na ação da Casal, por tudo que já foi procurado a Casal, para resolver em situações passadas, precisou até o nobre colega Noro tocar fogo no escritório da Casal, para que resolvesse a situação da falta de água. Eu quero que o povo entenda que esta casa está dando o máximo de si para solucionar os problemas de Joaquim Gomes. E não é a administração pública jogando o lixo debaixo do tapete que ela vai resolver a condição do município de Joaquim Gomes. E sim enfrentando os problemas e procurando soluções para que sejam resolvidos. Essas são minhas palavras, eu me atenho a isso e que Deus nos abençoe de todas as formas. Não só a nós, como o cidadão Joaquim Gomense. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Nilson Macaro. Senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, público aqui presente, meu cordial boa tarde. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala hoje me reportando à reunião que nós tivemos a oportunidade de participar na quinta-feira passada, lá na sede da Casal, com a direção da Casal, mais precisamente com o seu diretor-presidente e com o técnico que o acompanhou. Estavam presentes nessa reunião o vereador Nilson Macário, o vereador Amilson Rafael, o vereador Sambeco, o vereador Walter e o vereador Edinaldo e o Dinho da Eli. Eu já dei algumas entrevistas dizendo que eu tenho essa reunião como uma reunião muito boa, muito produtiva. Por que foi isso? Nós estávamos com uma preocupação imensa aqui no nosso município, com a questão tanto da falta de água, como a qualidade da água que estava sendo servida aqui. E todos os vereadores que participaram da reunião tiveram a sua participação, colocaram a sua preocupação. E
quando nós colocamos que precisava reformar a captação da água e a distribuição da água, o técnico estava presente. Qual o nome dele? O Eduardo, que inclusive marcou uma visita aqui para a gente na próxima sexta-feira. Nós vamos na captação e na distribuição de água. Ele disse que já tinha um projeto antigo que estava tramitando na casa. E antes de terminar a reunião, ele nos colocou que esse projeto já tinha sido licitado e só estava faltando a assinatura da ordem de serviço para começar os serviços aqui no município. Eu acho que foi uma notícia espetacular que nós recebemos. Por quê? Porque se já foi licitado, já tem uma empresa que ganhou. Se já tem empresa que ganhou, a empresa vai estar em cima para executar o serviço. Se vai ter data para assinar a ordem de serviço, os serviços vão ser realizados. E vão ser realizados tanto da captação de água, que nós vereadores, colocamos que aqui não era falta de água, até porque Joaquim Gomes é uma ilha, e eles concordaram conosco, quanto da distribuição, que também eles reconheceram que tem dificuldade na distribuição da água, e na questão, inclusive, da qualidade da água. Então, com a licitação desse serviço, com a assinatura dessa ordem de serviço, eu não tenho dúvida, fazendo esse serviço, Joaquim Gomes acaba de uma vez por todas com a falta de água. E eu vou rogar a Deus. Do Paulinho. Obrigado, vereador Nilson. E não esquecendo, eu queria aqui salientar uma condição de cobrança do vereador Valbraga. O vereador Valbraga cobrou, por várias e várias sessões, a presença do engenheiro. E o José Cícero tentou localizar, passou e-mail, ele não respondeu, e liga para a empresa e ninguém atende. Eu queria aqui, quem se predispor como vereador, que a gente monta aqui uma comissão para ir até a empresa, para ver se de fato essa empresa tem sede, ou se ela não tem, se é uma empresa de fachada. Eu quero quem se predispor aí, que dê o nome para que a gente venha até sexta-feira, ou no máximo segunda da semana que vem, toma a devida providência, para a gente ter uma resposta de fato sobre isso. São só essas minhas palavras, muito obrigado. Veja bem, então voltando ao assunto do casal, que é quem estava discutindo, então ficou acertado isso. Inclusive, na oportunidade, o colega vereador Amilson Rafael colocou com muita propriedade a questão lá do bairro Casal, aquela usina que tem lá, que foi feita num projeto piloto pela FUNASA, foi esquecida, para não dizer abandonada, mas de imediato, o presidente da Casal, ele se colocou à disposição e pediu para que o técnico disponibilizasse o caminhão coletor para fazer a coleta de todo aquele produto e desobstruir aquelas vias. Pois não, vereador Osvaldo. Muito obrigado, vereador Nilson. Boa tarde a todos. Vereador, eu quero agradecer o seu empenho, o empenho de todos os vereadores. Quero dizer uma coisa, eu vou torcer para isso dar certo, porque você tem tanta vontade, você fala com tanta certeza, e eu e digo com sinceridade, que não aguento mais ver falar em Casal, em diretor, em presidente da Casal, porque isso daí está se arrastando desde a outra legislatura. Eu ia para a reunião, infelizmente tive um problema em casa e não fui. Por isso que eu não fui para a reunião, mas eu ia em consideração ao vereador Nilson Macário. Não ia ser em consideração a superintendente, a diretor de Casal, que eles não têm consideração com ninguém, nem a população de Joaquim Gomes. É a maior vergonha o que está acontecendo. Eu vou torcer para acontecer o melhor, mas eu, vereador Ivaldo Gomes, não acredito que vai acontecer nada de bom, porque já está se arrastando, vereador Sambeca, desde a outra legislação, que você participou comigo, eu fui na Casal, 3 vezes nessa Casal de Maceió, falar com o diretor. E será que um diretor que trabalha dentro de Joaquim Gomes não tem contato com o sério superintendente, seja com quem perto for? Ele tem contato sim, ele vai e eles fazem de Joaquim Gomes, que Joaquim Gomes não existe no mapa. Então é isso que está acontecendo. Eu agradeço o seu empenho, mas não acredito. Você pode ter falado com o sério superintendente, até com o governador do estado. Mas eu não acredito. Mas muito obrigado e agradeço a você.
Eu sou muito otimista, em todas as minhas ações eu sou muito otimista. E eu tenho depois da reunião, que estavam todos os vereadores, saíram todos eles satisfeitos pela maneira como nós somos recebidos, pela maneira cortês, pela maneira como ele deu esclarecimento. Ele mandou, inclusive, ver onde estava o projeto. Chegou ao ponto de falar até numa ligação clandestina que tinha nas Casas Novas. Então é uma prova que eles estão antenados. Não confio no pessoal daqui, porque eu acho que ele não tem cacife para resolver. Nós somos ao diretor-presidente, que é quem manda na empresa. Se ele não mandar, ninguém mais manda. Então eu sou otimista, vou pedir muito a Deus para que seja resolvido de uma vez por todas isso, não para o vereador, mas para a população, que nós somos eleitos para representar a população. Nós somos eleitos para ouvir o reclame da população e tentar resolver os problemas. Então eu fico muito satisfeito quando eu vejo um número de vereadores se desloca do seu município e vai até a cidade para ter uma reunião com o presidente da Casal e estar satisfeito. Espero, vereador Ivaldo, que o senhor esteja errado e que a gente consiga fazer o serviço para o bem da população de Joaquim Gomes. Eu não tenho dúvida que nós iremos dar um passo de qualidade. Estou dizendo isso porque quando nós saímos, conversamos com todos os vereadores, e esse era o pensamento de todos que estavam presentes. Como eu tinha prometido aqui na sessão passada, eu disse que eu iria mudar um pouquinho a minha maneira de conduzir o meu mandato, e a primeira foi essa da Casal, e a segunda, eu ontem estive na Secretaria de Agricultura, na SEAGRE. Eu fui discutir um assunto que é a Expoagro, que quando eu estava trabalhando lá, eu participei diversas vezes da Expoagro e eu coordenava os trabalhos lá. Nesse ano agora, quem está coordenando é o doutor Ibernon, um técnico de mão cheia, um cara que é um coordenador que tem uma aceitação muito grande na Secretaria de Agricultura. O que é que eu fui fazer lá? Eu fui conversar com o companheiro Ibernon para que a gente pudesse trazer para o nosso município um conhecimento do que está acontecendo aqui no estado de Alagoas. A semana passada, eu participei de um seminário onde estava se discutindo a possível substituição da cultura de cana-de-açúcar por duas culturas que estão sendo trazidas para o nosso estado, que é a cultura do milho, que hoje a gente compra mais de 90% do milho que é consumido no nosso estado, e, como novidade, a soja, que está chegando aqui num momento muito forte, está chegando agora. O pessoal da Secretaria de Agricultura já tem hoje 6 mil hectares de terra plantado, e como nós aqui, nem só o nosso município, mas a nossa região, que nós temos aqui, Joaquim Gomes, Frecheira, Novo Lino, Campete, Jundiá, nós temos um grande número de assentamentos nessa região. E tem muitas terras que estão desocupadas. Então eu fiz esse apelo a ele, para que ele pudesse vir aqui. Ele se disponibilizou vir na próxima quarta-feira. Ficou um impasse de manhã e à tarde. Conversei com o presidente, ele ficou depois daqui, a gente se reunir e definir se será de manhã à tarde. Eu acho que é uma coisa extraordinária para o nosso município. Liguei e tive a preocupação de ligar para o secretário de Agricultura, que não poderia ser diferente. Nós teríamos que conversar com o secretário de Agricultura para que ele participasse e trouxesse os técnicos da agricultura aqui para o nosso município. E ele se prontificou em trazer, Ivaldo, os técnicos da Secretaria de Agricultura, para que a gente tenha esse cabal de conhecimento que nós vamos ter através dos técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas, que são os melhores técnicos do Estado de Alagoas, não tenho dúvida disso. Então, fico com essa dúvida, senhor presidente. Eu gostaria que depois a gente dissipasse ela, para que a gente pudesse fazer uma reunião, uma palestra de um técnico que tem bastante experiência e, quem sabe, trazer para aqui essas novas culturas para ocupar essas áreas que estão desocupadas. Eu, no sábado, vereador Amilson, eu não gosto muito de vir em Joaquim por causa da questão da feira, mas sábado eu tive um problema que tive em feira e fiquei triste com algumas coisas que eu vi, senhor presidente. É que o trânsito do município melhorou muito, é verdade, mas sábado estava um caos. Ali próximo ao terminal rodoviário, ali de lado, tinha ali pelo menos umas 20 motos estacionadas. Ali próximo à casa da dona Rosa, mãe do Neno, tinha um carro estacionado. O caminhão foi passar, não passou.
Quer dizer, passou mais de meia hora o caminhão parado lá. Estão fazendo como se fosse um mototáxi, não sei o que, ali de lado do terminal rodoviário. Eu gostaria, o Félix estava aqui, vai sair, eu gostaria de manter um contato com ele, para que a gente tivesse um cuidado maior com o trânsito aqui de Joaquim Gomes. Outra coisa que eu tenho visto, e tem me incomodado, os supermercados aqui, na frente ele enche de moto, enche de carrinho de compra. Você não pode passar, eu não quero nem estacionar meu carro de frente do supermercado, que eu acho que devia ser uma zona proibida de estacionar, mas também que não tivesse as motos, também não tivesse aqueles carrinhos de compra, que atrapalha o trânsito. As ruas da nossa já são estreitas, e com esse problema, a gente cria um problema, daqui a pouco a gente vê xingamento. E uma outra coisa que eu vi também é o tratamento, a qualidade, como os guardas municipais estão abordando as pessoas. Eu acho que está na hora da gente fazer um treinamento com esse pessoal. Mostrar a ele uma maneira cortês de você abordar as pessoas. Não é chegar, tem que tirar, senão eu multo. Até porque eles não podem nem multar. Então eu acho que não é a quantidade. Tem uma porrada de guardas aí, mas eu não quero nem entrar na quantidade, não quero. Eu quero entrar na qualidade. Eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade. Tem que dar um treinamento para esse povo, para ele atender bem. Sem contar, vereador Nilson, com o povo pessoal, não todos, mas a maioria aí, que andam de moto abusando da população de Joaquim Gomes. Quando eu vejo, eu faço de conta que não estou nem vendo. Eu não chamo, não são as pessoas de bem, são os maloqueiros que andam numa carreira aí, vendo a hora pegar o filho de alguém aí. Então isso é muito importante, a gente se inteirar dessa situação, para tomar alguma posição nessa Câmara e ver como é que vai ser resolvido, porque é inadmissível do jeito que o pessoal anda de moto dentro de Joaquim Gomes. Parece terra sem lei, sem dono. É uma vergonha. É verdade, vereador Ivaldo. Então eu acho que a gente precisa fazer isso, chegar junto do prefeito e pedir para que ele convoque a pessoa responsável por esses guardas, que faça um treinamento para esse pessoal. Não sei como é que vai ser a questão do concurso. A informação que eu tenho foi através do JG. Eu não tive nenhum contato com o prefeito, está com mais de 20 dias que eu não tenho contato com o prefeito, para saber se realmente vai haver, como é que vai ser, qual vai ser a data, se vai dar para fazer em janeiro, se a empresa já foi contratada, se vai contratar, porque é outra preocupação. O concurso, eu acho a melhor maneira de você ingressar no serviço público, é a melhor maneira. Agora, eu pessoalmente tenho a minha preocupação com a quantidade de pessoas do município que vai conseguir passar no concurso. Mas isso aí é uma outra situação, é uma outra história. Isso é uma preocupação minha pessoal, mas é uma outra situação. Pois não, Paulinho? Desculpa aí, vereador Nilson, pela segunda parte, é porque também esqueci que eu pedi vista ao requerimento do Edinaldo, que eu já tinha salientado esse pedido antes, da questão do recurso do Fundeb, da questão dos 60. E na semana que vem eu devolvo o recurso e dizer que o sindicato entrou em contato com o deputado João Caldas e ele vai marcar uma data específica para que a gente faça aqui uma audiência pública e a gente venha esclarecer a questão real, como de fato deve ser discutida a questão dos 60% do Fundeb. Meu muito obrigado. Eu acho muito válida essa questão de vocês, eu até, Paulinho, eu devo pedir vista quando entrar a emenda do Paulinho, porque se você vai... Uma parte, vereador. Uma parte, por gentileza. Pois não, meu filho. Eu peço, obrigado, excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores, obrigado pela parte, vereador. Só queria ressaltar aqui que Vossa Excelência cooperasse com o meu requerimento, com a indicação que eu fiz, e não pedisse vista, haja vista que a indicação já foi feita de forma atrasada, e o pedido de vista só vai prejudicar um possível acordo entre o pessoal da educação e o gestor. O vereador Paulo Batista pediu vista, mas aí, vereador, o senhor poderia fazer outra indicação, tão somente relacionada aos 4 a 5%, se eu não me engano. E Vossa Excelência já antecipou, salvo engano, que ia pedir vista também do... Não, mas aí eu posso rever a minha posição, vereador, até porque quando o Paulinho coloca os 5% só, aí eu tenho discordância
com isso. Por que eu tenho discordância? Porque a lei do Fundeb diz que é 40, 60 e 40. Se você dá 60 para o professor e só dá 5 para aquele menos favorecido, eu acho que devia dar os 40 para aquele menos favorecido. Por quê? Que é quem tem o menor salário. Quem é o vigia, é a merendeira, é a serviçal. Esse aqui poderia ter um ganho maior. Então, se vai dar 60... para os professores que dê 40. Justamente Paulinho, isso, vereador. Em vez de 5, Paulinho, 40. Eu gostaria, por esse motivo que eu queria que fosse feita outra indicação, para se discutir essa indicação. Tranquilo, vereador. Senão vai prejudicar o andamento da minha indicação. Não, tranquilo, meu intuito não é esse. O meu intuito é só rever isso. Porque se um menor, aquele mínimo favorecido, só vai ter 5, e o professor que tem um salário maior vai ter 60, então há discordância comigo. Eu não concordo com isso, eu acho que deve ser. É 60 e 40, vamos fazer 60 e 40 então. Porque aí você vai beneficiar aqueles menos favorecidos. Ô, vereador Nilson, sobre a questão do visto, a gente está predisposto a analisar e fazer o que for melhor, não só para os professores, mas como toda a classe da educação. Ótimo, ótimo. Então eu retiro, Paulinho, só peço que seja feito desse jeito, viu, vereador Edinaldo? Eu não tenho nenhum problema para querer atrasar. Eu só quero fazer justiça aos menos favorecidos, que são as merendeiras, os vigia, os serventes, porque é quem menos ganha no nosso município. Então não é justo o professor que tem um salário maior pegar 60% e a merendeira pegar 5%. Então é 60 e 40. Então, estamos acordados, não tem o menor problema. Senhor presidente, com isso eu encerro a minha participação por hoje. Eu quero agradecer a todos, meu muito boa tarde. Passo a palavra ao vereador Amilson Rafael. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu, nessa tarde de hoje, senhor presidente, venho aqui parabenizar aos professores da rede pública do nosso município pelo Dia do Professor, que assim passou no último dia 15. Me sinto feliz em parabenizá-los, pois tenho uma mãe que trabalhou 25 anos como professora nesse município. E isso muito me orgulha. Tenho certeza que essa parabenizar aos professores é de coração a todos que se fazem da rede pública do nosso município e a todos do país. Sabemos todos que o país ele só cresce com a educação, e com a educação todos nós seremos felizes. Quanto ao vereador Nilson Macário, quero parabenizar mais uma vez ao senhor pela iniciativa da reunião realizada na sede da Casal. Espero eu, como o senhor, sou otimista e creio que o investimento de 1,5 milhão que foi anunciado naquela reunião, ele chegue ao nosso município. Sabemos que a necessidade é grande, mas, como o senhor bem enfatizou, fomos bem atendidos e saímos satisfeitos com essa reunião. Quando ao senhor tocar no assunto que eu também tive conhecimento sobre as redes sociais do município, eu faço das suas palavras a minha. Concordo que o concurso público ele vem ser o melhor caminho para entrar no serviço público, mas como o senhor compartilho da preocupação dos cidadãos de Joaquim Gomes. Tenho certeza que isso irá acarretar uma deficiência muito grande, pois sabemos que existem pessoas especializadas em concursos públicos. E esses concursos públicos, eles vêm a tirar o emprego dos nossos munícipes. Eu, particularmente, como senhor, não comungo dessa ideia. Eu, particularmente, pessoalmente, não comungo. Muito obrigado, vereador Nilson. A respeito de concurso público, eu fico, não sei como é que o camarada, eu vi uma reportagem no JG Notícia, que foi o sindicato dos servidores que pressionou o prefeito, o promotor da cidade a fazer concurso público. Eu
Não estou de acordo aqui dentro dessa Câmara, passei de acordo com o que o vereador Nilson, o vereador Edinaldo falar, mas eu tenho comigo um respeito muito grande pela população de Joaquim Gomes. Qual é esse respeito que eu tenho pela população? Um lugar como Joaquim Gomes, sem emprego, sem renda própria, o povo vive sofrendo, querendo um emprego. Recebi, vereador Nilson, ontem, 3 ligações, não foram de eleitores que votaram em mim, preocupado com a matéria que viu no JG Notícias. Então, isso me deixou muito triste. Por que deixou triste? Porque eu fico pensando, um concurso num lugar desse falido como é Joaquim Gomes, é triste para mim e para a população. O povo vai trabalhar de quê? Porque a única renda que existe dentro de Joaquim Gomes é a prefeitura de Joaquim Gomes. Me diga outra. A não ser quando chega setembro, outubro, que o camarada pega o ônibus aqui e vai para o Mato Grosso cortar a cana. Então, hoje em dia, a gente vê um concurso em Joaquim Gomes, é lamentável. Então, decisão judicial não se discute, se cumpre. Eu sei muito bem disso. Mas o prefeito tem que pensar muito, tem que ver um jeito. E esse povo da minha cidade não pode viver passando fome, não. A gente vive, vereador Hamilton, no século XXI. Então é inadmissível você ver uma criança sem ter um pacote de leite para comer. E se tiver concurso público em Joaquim Gomes, o que vai acontecer é isso. Como é com o sindicato? O sindicato dos servidores manda uma matéria no JG Notícias, isso é vergonhoso, rapaz. É vergonhoso. Pressionando o promotor a fazer concurso público numa cidade falida, numa cidade pobre como a gente. Eu, como vereador, eu fui eleito com o voto do povo. Então, eu defendo a população de Joaquim Gomes. Sou contra, respeito quem é a favor, mas sou contra o concurso público, porque eu tenho pena da minha cidade, do povo que precisa de um pacote de leite para dar comida a seu filho. Esse é o meu desabafo, vereador. Muito obrigado. Eu respeito sua opinião, como o senhor bem disse, decisão de judicial se cumpre, mas também se recorre. Eu espero que, apaziguando sabe aí, temos um vereador que é advogado, sabe que a brecha da lei existe, e aí vão se discutir. Não é da minha esfera, acho que a esfera aí é do executivo. Só estou fazendo o meu repúdio, como minha preocupação, como a do senhor, é o emprego que vai ser preenchido. Espero eu, como o vereador Nilson disse, que seja 100% do povo de Joaquim Gomes. Tenho certeza que já existe um projeto na AMA, onde estão tentando conciliar esses concursos, para que os concursos coincidam no mesmo dia. Joaquim Gomes, Novo Lino, Flecheira, essa região, para que seja na mesma data, e isso vai diminuir a concorrência, e isso é de salientar de importância para o nosso município. Pois a nossa preocupação é o cidadão, como o vereador disse. Sabemos nós que vivemos aqui o quanto é importante o emprego da prefeitura. Sei que vai vir no bastidor, o vereador falava comigo, a preocupação era exatamente essa, vereador Edinaldo. O quanto vem gente, pessoa de fora, sem compromisso na nossa cidade, sem saber a realidade. Temos ocasiões que nós sabemos do judiciário, onde faz um concurso, era para ele residir na cidade e ele não reside. E isso impacta na gente, porque nós, como bem passou o cidadão aqui da Sergipe, disse uma frase importante, que ele falou que nós somos o mourão. O vereador é o que leva a primeira pancada. E isso é verdade, que sabemos nós que vivemos aqui no nosso município. Contudo, senhor presidente, espero eu que as coisas andem tranquilamente com relação a esse concurso. Sei que, como, repito, o vereador Ivaldo disse, decisão de judicial se cumpre, mas que o município reveja, até porque os outros municípios estão tomando outras atitudes, como as OCIPs. As OCIPs são criadas para que fossem garantidas essas condições dos munícipes. Não sei como está tramitando isso,
mas só comungo das suas palavras, vereador Nilson. Contudo, muito obrigado a todos e feliz Dia dos Professores a todos que fazem os professores da rede pública do nosso município. Muito obrigado a todos. Convido o primeiro secretário para fazer a segunda chamada. Com a ausência do vereador José João e da vereadora Vera, encontra-se presente todos os vereadores. O ofício número 09 entra em votação. Quem aprovar, fique sentado. Quem aprovar, se levante. Foi aprovado. Não havendo mais nada tratado, a sessão por encerrada.